Conversar, capítulo 45 do livro da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Paulo. Efésios. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva, tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Muito interessante, porque eu peguei decidi que eu ia vir aqui gravar um vídeo, falar um pouquinho sobre a data de hoje, de domingo, essa energia toda da morte e renascimento de Jesus Cristo. E daí eu preparei aqui o meu momento, né, espiritual, dessa conexão, e daí eu pensei, eu vou fazer uma leitura aqui de um dos livros, né, que eu tenho, que meu pai me deu, essa coleção aqui das falas do Chico. E aí, quando eu abri, eu vi que era esse, eu pensei, nossa, fecha muito com o que eu quero também vir falar, então, conversar, né. Aí eu não ia fazer a leitura, eu ia ler para mim e depois conversar aqui o que eu quero falar. O que aconteceu? Eu já estava de manhã mais cedo reflexiva sobre essa data, pensando muitas coisas sobre espiritualidade, sobre religião, sobre crenças, sobre fé. E aí tem uma página que eu sigo aqui no Instagram e que eu até compartilhei no meu story. Ali tem uma imagem de um Jesus, até uma figura onde algumas pessoas lá na página comentaram, criticando pela imagem. Inclusive aquele Jesus, ele está bem forte, se vocês repararem, ele é musculoso. Enfim, eu comecei a entrar numa mega reflexão sobre aquilo ali. Porque
eu me atentei à fala, né? A frase do que dizia ali sobre até a gente fazer bem a quem nos faz mal, sobre a gente amar os nossos inimigos, sobre a gente rezar pelas pessoas que nos atacam, enfim, a palavra de Jesus, né? Que é puro amor, que para nós, humanos encarnados, é um grande desafio amar quem nos faz mal. E aí, dentro dali dos comentários daquela postagem da página, nossa, daí já entrou uma discussão gigante, assim, de espiritualidade e religião. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E vem muito de encontro, olha aqui o capítulo que eu li, né? Conversar sobre isso da palavra, né? Que ela pode tanto ser edificante, como ela pode ser destrutiva e até, assim... Enfim, não tem nem muito o que falar, às vezes, sobre algumas coisas que as pessoas falam, né? Há muito preconceito carregado em tantas vertentes. E eu até hoje, antes de vir aqui gravar, eu senti muita vontade de colocar esse terço. Eu gosto muito de usar cristais e pedras, normalmente eu uso um cristalzinho, um quartzo de cristal. E esse terço de cristal, esse terço era da minha mãe já falecida, e era dela. E a minha mãe era muito bruxona, assim, né? Muito bruxona, mas ela tinha esse lado muito de ligação com Cristo. Então ela tinha o terço dela. Ela tinha vários terços, na verdade, mas esse era um dos que ela mais gostava, e eu também sempre gostei muito desse terço dela. E ficou comigo. E então hoje eu senti vontade de colocar esse terço aqui, nesse momento espiritual e até religioso. E aí, dentro dessa fala lá do que eu compartilhei naquele story daquela página e que me abriu assim um leque de pensar muitas coisas sobre como as pessoas ficam presas à religião. A religião. E elas rotulam e criam preconceitos. Eu, por exemplo, que me digo uma pessoa espiritualista universalista, mas daqui a pouco que eu tô aqui com incenso, que eu tô com pedras, que eu tô com outros objetos mais, de repente, holísticos, místicos, que das pessoas já desvirtuam, pensam outras coisas que não é, já pensam, nossa, agora tá com um terço no pescoço. E daí? Né? E daí? Por que a gente tem que estar fechado em uma caixa? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar dentro da igreja. Eu não sou muito de missa. Raramente eu vou. Normalmente é através de algum convite. Mas se eu sentir vontade, eu vou assistir a missa. Mas isso não me faz uma pessoa que concorda com tudo que a igreja prega. Vocês entendem a diferença? Assim como eu ir num templo budista e apreciar, não quer dizer que eu concorde exatamente com tudo que o budismo fala. Então a gente pode aproveitar as coisas boas do que cada prática religiosa ou espiritual nos ensina. Eu sempre digo assim, sendo da luz e do amor, para mim tá no caminho. Tá na luz, tá no amor, tá no caminho. E Jesus, ele foi o maior mestre, assim, sobre amor, sobre o amor. Então, assim, eu quis trazer essa reflexão sobre a gente aproveitar esse momento de realmente se desprender de tanta crença, de tanto julgamento sobre religião, religiosidade, espiritualidade. E respeitar o próximo, respeitar o outro, respeitar a fé da outra pessoa. Porque no momento em que a gente respeita, a gente já está iniciando um bom caminho, né? E eu acredito assim muito que
palavra que Jesus veio nos trazer, ele foi um dos grandes mestres, tiveram outros antes dele já, depois dele, mas para mim, o grande mestre foi ele, e que é o nosso governador planetário aí. Então, assim, ele nunca separou as pessoas. Então, até sobre o que trouxe nessa palavra aqui, que eu li, desse capítulo de conversar, que as nossas palavras, que as palavras que saem da nossa boca, elas sejam para edificar. Você pode colocar a sua opinião sempre de uma forma mais agradável, você não precisa atacar o outro, né? Você pode falar da sua fé sem desrespeitar a fé do outro. E tem pessoas que não praticam nenhuma religião ou nada vinculado à espiritualidade, são pessoas extremamente bondosas, generosas e de um espírito lindo. Não é isso que realmente faz a pessoa ser uma boa pessoa ou não, né? Então, a minha mensagem assim, nessa Sexta-feira Santa, e já deixando para Páscoa também, é sobre isso, sobre a gente respeitar a própria fé, as vontades e a do outro. E que a gente não é obrigado a se encaixar em nada. E que a gente pode ter essa espiritualidade livre. Eu digo, eu sou livre, a minha espiritualidade é livre. E eu sei que Jesus me ama e me acolhe dessa forma. E essas datas, para mim, são muito fortes, assim, eu tô num momento muito reflexiva hoje, lembrando muito da minha mãe, até porque minha mãe era de fazer chocolates, né, pegava aquelas forminhas, aquelas embalagens de coelhinho, aquelas coisinhas bonitinhas, tudo isso ela fazia. Eu tenho uma tia que ainda faz também, a tia Liquinha é também de fazer os chocolates. Mas claro, minha mãe fazia para mim, pro meu irmão e para os sobrinhos e a família, e isso me marcou. E hoje que eu tenho uma consciência mais madura, né, do que é a vida adulta, eu vejo quanto amor tinha ali, em toda aquela dedicação. Eu fui ontem tentar fazer uns chocolates mais saudáveis para passar para vocês e não deu certo. Eu comprei umas forminhas até em formato de coração. Só que daí, gente, eu não temperei o chocolate. Eu me esqueci. Porque eu não comprei uma cobertura de chocolate, que na verdade nem é chocolate, aquilo lá é mais gordura, né? Eu comprei um chocolate 70%. E aí eu usei ele daquele jeito. Derreti, fui usando na forminha, e daí óbvio que não deu certo porque eu não temperei ele. E não é botar sal, né? Temperar é aquele trabalho com a espátula para ficar na temperatura adequada para colocar na forminha. Então não deu certo, daí não vai rolar a receita dos chocolates, nem chocolate aí. Fica sem, deixa pra lá, deixa pra outra Páscoa. Mas eu me lembrei da minha mãe, que ela fazia aquilo com tanta maestria, com tanta perfeição e tanto amor, tanta dedicação. E essas datas, né, mexem, não sei, eu sempre fico mexida em datas relacionadas a Cristo e a família, né, e ao amor, à fé. Então, aproveitem esses momentos de reflexão para vocês fortalecerem a fé de vocês. Quem está passando por momentos difíceis na vida, momentos de dor, eu desejo do fundo do meu coração que esse amor misericordioso de Jesus, porque o amor de Jesus, ele é misericordioso. Que esse amor misericordioso de Jesus
acolha vocês e vocês sintam esse amparo no coração de vocês. Uma abençoada Sexta-feira Santa e uma feliz Páscoa para o domingo. Que vocês sejam grandemente abençoados no amor de Jesus e com essa espiritualidade livre de preconceitos, livre de julgamentos, livre de medos. Um beijo, um abraço no coração.